Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui no canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 21 de janeiro de 2024, para os jogos do campeonato holandês e turco. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você deixe a sua inscrição. E no final desse vídeo, se essas análises fizerem sentido para você, deixe seu like aí, seu joinha, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro da plataforma, fechou? Então é isso, galera, vamos lá para as nossas análises desse domingo, com muitos jogos na grade. Bom, e começando aqui nossas análises deste domingo, a gente começa às 7h30 da manhã, lá na Turquia, na Superliga da Turquia, com o Sivasspor e o Gaziantep, pela 11ª rodada do campeonato turco. Trazendo aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que são dois times que estão da metade da tabela para baixo. Na segunda metade da tabela, o Sivasspor está ali com 25 pontos, em 20 rodadas, 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas no campeonato. E o Gaziantep está na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos disputados, 6 vitórias, 3 empates e 11 derrotas até aqui na competição. No mercado de escanteios, a gente está falando de dois times que têm médias bem parecidas dentro do campeonato turco. O Sivasspor, quando joga dentro de casa, quando joga com a sua torcida ali, como mandante, tem uma média entre marcados e sofridos de 9,8 em escanteios dentro do campeonato. E o Gaziantep tem uma média entre marcados e sofridos de 9,4 em escanteios dentro da competição quando joga como visitante. Para esse jogo aqui eu deixo de sugestão de aposta para vocês, tentar pegar aí o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para Sivasspor e Gaziantep. Tentar buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida é a minha sugestão para vocês. E o próximo jogo de hoje fica por conta de Utrecht e PSV. O Utrecht recebe em casa o líder do campeonato, que tem feito aí uma campanha absurda para os times aí dentro da Europa como um todo, não só dentro da Holanda. O PSV é o time aí que está invicto, né? Junto, se eu não me engano, do Leverkusen ali na Alemanha, está invicto com 17 jogos, 17 vitórias, 59 gols marcados e 7 sofridos, e vai enfrentar aí o Utrecht, 13º colocado da competição, que está ali na segunda metade da tabela. Trazendo aqui para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver esse desempenho aí que é extraordinário do PSV, líder da competição, 51 pontos somados, nenhum empate, nenhuma derrota, 17 jogos e 17 vitórias. E o Utrecht está ali na 13ª colocação do campeonato, com 18 pontos conquistados em 17 jogos, em 17 partidas, 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas na competição. No mercado de escanteios, a gente está falando aqui de um time que é muito forte dentro de casa, jogando dentro de casa no mercado de escanteios. O Utrecht é uma equipe que produz muito em escanteios quando está jogando ali com o apoio da sua torcida. Tem uma média entre marcados e sofridos de 11,7 em escanteios dentro da competição, dentro do campeonato holandês. É uma das equipes que mais produz em escanteios quando joga em casa, quando é mandante nos seus jogos. Então, é sempre importante estar aí de olho nos jogos do Utrecht como mandante. O PSV é uma equipe aí extraordinária dentro do campeonato holandês, isso todo mundo já sabe. E no mercado de escanteios, um dos seus pontos fortes também é jogando dentro de casa. Quando joga como visitante, quando vai visitar o seu adversário, não é uma equipe tão ruim assim no mercado de escanteios, porque as características das equipes do PSV são sempre muito ofensivas. Tanto é que tem 59 gols em 18 rodadas aí do campeonato holandês. É um time muito ofensivo, mas não é uma equipe que produz tanto assim em escanteios como produz quando está jogando como mandante. Tem uma média aí entre marcados e sofridos de 9,5 em escanteios quando joga fora de casa. A gente tem aqui dois times que têm médias interessantes no mercado de escanteios e eu deixo de sugestão para vocês, nesse jogo aí, o acima de 9 cantos para Utrecht e PSV.
E o próximo jogo de hoje fica por conta da Superliga da Turquia. A gente vai ficar intercalando aqui, indo, voltando. E agora a gente volta para a Superliga da Turquia. O Konyaspor, 18º colocado da competição, recebe em casa o Antalyaspor, 7º colocado do campeonato. Se a gente trazer aqui tabela de classificação, na 7ª colocação a gente tem ali o Antalyaspor com 29 pontos conquistados em 20 partidas, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas no campeonato. E o Konyaspor está ali na zona de rebaixamento, 18º colocado, com 19 pontos somados, 20 partidas também jogadas, 4 vitórias, 7 empates e 9 derrotas no campeonato. No mercado de escanteios, a gente tem um Konyaspor que, quando joga dentro de casa, não é uma equipe que produz muito em escanteios, mas que cede muita oportunidade ao seu adversário. A gente vê isso principalmente pela média de oportunidades cedidas ao seu adversário. Só em média de oportunidades cedidas, o Konyaspor tem uma média ali de 5,2 em oportunidades dadas, oferecidas aos seus adversários no mercado de escanteios. E entre marcados e sofridos tem uma média ali de 8,8 em escanteios, o Konyaspor, quando é mandante da partida. O Antalyaspor tem uma média ali entre marcados e sofridos de 11,1 quando é visitante, uma média muito alta, uma das equipes que mais produzem escanteios quando joga fora de casa. Então, a gente tem ali somente em média a seu favor um time que tem 6,8, quase 7, né? Em média de escanteios marcados quando joga fora de casa, realmente uma média muito alta para um visitante. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês pelo menos 8 escanteios nessa partida. Então, o acima de 7,5, mais de 7,5 cantos, é a minha sugestão para vocês levar esse jogo pro ao vivo e tentar pegar essa linha aí no decorrer da partida, beleza? Bom, e antes da gente ir aqui para o nosso próximo palpite, para a nossa próxima análise do dia, eu quero convidar você, se não é inscrito aqui no canal, deixar a sua inscrição, ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai estar sempre sendo notificado quando a gente lançar um vídeo novo de palpite ou de conteúdo aqui no canal, beleza? E no final desse vídeo aqui, depois dessas análises e desses palpites também, eu convido você a deixar tanto o seu joinha quanto, se você não gostou do conteúdo, deixar o seu dislike aí, porque é muito importante o feedback de vocês como um geral. Então eu já convido você aí de alguma forma tá deixando para mim o que aconteceu com você, se você gostou, se você não gostou, beleza? Então é isso, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos palpites. A gente tem pela primeira divisão da Holanda, o Sparta Rotterdam recebe em casa o Go Ahead Eagles. O Sparta, que está ali na 6ª colocação do campeonato, enfrenta o 7º colocado, que é o Go Ahead Eagles. Se a gente pegar aqui a tabela de classificação, o Sparta Rotterdam está na 6ª colocação com 25 pontos somados, 17 partidas disputadas, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E o Go Ahead Eagles está uma colocação abaixo, 23 pontos somados até agora no campeonato, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas também na competição. No mercado de escanteios, são duas equipes que produzem muito em escanteios dentro do campeonato. São jogos bem interessantes de estar acompanhando aí para o mercado dos escanteios, tanto do Sparta quanto do Go Ahead Eagles. A gente tem o Sparta Rotterdam, quando joga em casa, com uma média aí de 10,8 entre marcados e sofridos. Uma equipe que marca muito em escanteios e sofre também cedendo oportunidades ao seu adversário. E o Go Ahead Eagles, quando joga fora de casa, é uma equipe que também tem esse mesmo padrão, tendo uma média aí de 11,9 em escanteios, marcando a seu favor 5,4 e cedendo em oportunidades ao seu adversário, em média 6,5. Duas equipes que são muito boas aí no mercado de escanteios para você estar de olho. Nesse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês tentar levar esse jogo pro ao vivo e buscar a linha acima de 8,5 cantos. Então, o acima de 8,5 é a minha sugestão para Sparta Rotterdam e Go Ahead Eagles. E continuando aqui pelo campeonato holandês, o Vitesse recebe em casa o Feyenoord, está ali na 2ª colocação do campeonato. O Vitesse se encontra na 17ª colocação da competição e o Feyenoord se encontra em 2º lugar do campeonato.
Se a gente pegar aqui a tabela de classificação, o Feyenoord está ali com 39 pontos somados no campeonato, 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas dentro da competição. Também faz uma baita campanha o Feyenoord dentro da primeira divisão holandesa. O Vitesse está ali na zona de rebaixamento, 17º colocado, com 12 pontos somados, apenas 3 vitórias conquistadas, 3 empates e 11 derrotas dentro do campeonato, tendo aí marcado 12 gols e sofrendo até agora 37 gols dentro da competição. Realmente o Vitesse tem uma defesa muito frágil e tem sofrido bastante com isso dentro do campeonato. No mercado de escanteios, a gente consegue ver que são duas equipes que são muito boas para o mercado de escanteios dentro do campeonato holandês primeira divisão. Fiquem atentos principalmente aos jogos do Feyenoord. O Feyenoord é um time sensacional para o mercado de escanteios, produz muito em escanteios, apesar de ser um time que também marca muitos gols, beleza? A gente tem aqui o Vitesse, quando joga em casa, uma média entre marcados e sofridos de 12,4 em escanteios. Uma média muito alta para um mandante dentro de uma competição. A gente tem ali a seu favor 5,8 em média de escanteios marcados e contra, em oportunidades cedidas aos seus adversários de 6,6. Ou seja, um time que marca escanteio e que sofre escanteio também, tendo uma média de 12,4 dentro do campeonato. E o Feyenoord é uma equipe sensacional jogando dentro e fora de casa. Tem uma média ali de 7,1 em escanteios marcados e de 4 em média de escanteios cedidos, dando isso aí uma média entre marcados e sofridos de 11,1. Para esse jogo aqui do Feyenoord, eu espero um jogo para escanteios também, e eu deixo de sugestão para vocês aí tentar buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. Então, o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos, é o que eu espero para Vitesse e Feyenoord. Ainda pelo campeonato holandês, o Ajax, 5º colocado da competição, recebe o RKC, 16º colocado do campeonato neste domingão. Se a gente pegar a tabela de classificação, o Ajax está ali na 5ª colocação do campeonato, 28 pontos somados em 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas até aqui na competição. E o RKC está ali perto da zona de rebaixamento, 16º colocado, com 17 jogos disputados, 14 pontos conquistados, 4 vitórias, 2 empates e 11 derrotas dentro do campeonato. Também a gente está falando aqui, trazendo já as estatísticas de escanteios, também são dois times interessantes para o mercado de escanteios. A gente está falando aqui de um Ajax, quando joga dentro de casa, que tem uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos. E o RKC tem uma média aí entre marcados e sofridos de 11,6, dando um foco à quantidade de escanteios cedidos, tendo em média aí 7,2 em média de escanteios cedidos dentro da primeira divisão holandesa. Um time que cede muitas oportunidades na linha de fundo ali no escanteio para o seu adversário, beleza? Para esse jogo aqui eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5, mais de 8,5 cantos para Ajax e RKC. E o nosso último jogo de hoje fica por conta da Superliga da Turquia, nosso querido turcão para alguns também. O Trabzonspor recebe em casa o Galatasaray. O Trabzonspor, que está ali na 3ª colocação do campeonato, recebe o 2º colocado, ou seja, dois times que estão colados na tabela. A gente trazer aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que a gente tem ali em primeiro lugar o Fenerbahçe com 53 pontos. O Galatasaray vem logo ali em seguida, na 2ª colocação, com 51 pontos, 20 jogos disputados, 16 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota dentro do campeonato. E o Trabzonspor está na 3ª colocação com 37 pontos somados, 20 partidas também disputadas, 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas dentro da competição. No mercado de escanteios, a gente está falando aqui de duas equipes que têm médias bem parecidas dentro da competição. A gente tem um Trabzonspor que tem em média ali 9,2 em escanteios dentro do campeonato e um Galatasaray entre marcados e sofridos em média 9,9 em escanteios dentro da
Turquia, dentro da Superliga da Turquia. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios, leva esse jogo pro ao vivo e tenta buscar aí a linha acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para Trabzonspor e Galatasaray. Bom, galera, e essa é a nossa dupla do dia. Depois das nossas análises aqui, eu sempre deixo a dupla do dia para vocês. Uma dupla aí com acima de 8 escanteios no jogo do Utrecht e do PSV e acima de 8 cantos também no jogo do Trabzonspor e Galatasaray. Ou seja, uma dupla aí que a gente tem um jogo da Holanda e um jogo da Turquia, dando uma odd aí de 2,8 nesses dois jogos aí, nessa nossa duplinha, beleza? Lembrando, eu sempre gosto de falar isso pra vocês, espero que não pareça chato, mas é a realidade. Essa dupla aqui, ela não deve ser o seu principal investimento, beleza? O seu principal investimento deve ser as análises que eu deixei para você no decorrer desse vídeo, os palpites que eu deixei no decorrer desse vídeo. Essa dupla aqui, você deve levar ela mais de forma recreativa. Apesar da gente estar tendo aí um bom desempenho aqui nas nossas duplas, ela não deve ser de maneira nenhuma o seu principal investimento no dia, tranquilo? Então é isso, galera. Essa aqui é a nossa duplinha, esse foi o nosso vídeo de análise. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa uma sugestão também, é sempre interessante. E eu tô sempre de olho nos comentários de vocês, fechou? É isso, galera. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto.